6 de setembro de 2021. Minha gente, 6 de setembro, vejam só, na próxima semana nós estamos invadindo a primeira quinzena de setembro. E aí se aproxima o outubro, gente. Olha que coisa incrível a velocidade implacável do tempo. Então te liga, aproveita, vale a pena esta vida, é espetacular, se soubermos vivê-la. Cavaleiros, é uma gincana essa vida, né? Mas a gente vai transpondo e vai vencendo essas batalhas diárias e tal. Te comporta devidamente nos ambientes que você está. Olha a pandemia, olha a Covid-19, olha as cepas, né? Não terminou ainda a pandemia, a Covid-19. Está aí, está presente, está ainda fazendo óbitos. Então faça a sua parte. Responsabilidade absoluta, máscara, álcool em gel, aglomerações nem pensar, né? Atenta a todos os protocolos, decisões governamentais, né? E que daí a gente vai se encaminhando ou caminhando para um dezembro, se Deus quiser, bem melhor que esse período todo que já se passou e que vai para 1 ano e meio de confinamentos e distanciamentos de familiares, de amigos e do ambiente de trabalho também, ok? Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, do Grande Banco do Sul, do Grupo Zafari, 86 anos. Dizendo também que nós vamos passar pelo esporte, pelo futebol. Ontem, a seleção brasileira queria jogar com a Argentina, começou a jogar 5 minutos, uma coisa que não se entende, né? Só num país desorganizado como o nosso. Então, são tantas autoridades que se multiplicam e uma se sobrepõe à outra, que acabou o jogo em andamento quando chega o pessoal da Anvisa para dizer que 4 atletas argentinos estão burlando documentos falsos, etc. e tal. Mas desde a hora do desembarque desses argentinos que vieram da Inglaterra, as nossas autoridades, seja a Polícia Federal, Anvisa, etc. e tal, o Palácio do Governo, né, quando foi para a Casa Civil, lá, manifestações, tinham que tomar providências, né, alguma providência até no campo do Itamaraty, não sei, né, da diplomacia, não aconteceu. Na hora do jogo, aí interrompe o jogo e suspende a partida. Vamos ver o que diz a FIFA agora, né? Essa partida vai ter que ser retomada, refeita, enfim, se tem alguém que vai perder os pontos, é uma situação. É a Copa do Mundo, eliminatórias, uma coisa muito horrorosa que aconteceu e mais uma vez uma vitrine para o mundo, ruim para o Brasil, ruim, porque quem acompanha o futebol, o mundo inteiro acompanha o futebol, nós mais uma vez passamos uma notícia péssima para todo o planeta. Silvio Lopes. José Silva, acho que tu colocaste muito bem a questão da multiplicidade de instituições no Brasil que atuam nessa área. Quer dizer, eu acho que teria que ter uma unidade, um comando para fazer isso. Nós sabemos, José Silva, que os argentinos são assim. Lembra aquela vez que o Grêmio estava disputando com o Boca Juniors, ou com o River Plate? O técnico do River Plate estava punido pela Conmebol. Mas Marcelo Galhardo. Galhardo estava punido pela Conmebol, não podia nem ter vindo a Porto Alegre. Ele acabou vindo a Porto Alegre, entrou no vestiário e orientou o time no intervalo. Quer dizer, no campo do futebol acontece muito isso. Não é só no campo do futebol, mas principalmente por atuação dos argentinos. Lembra daquele gol, a mão de Deus, de Maradona na Copa do Mundo? Quer dizer, era a mão de Deus, não era uma infração, não era uma fraude, era a mão de Deus. Então os argentinos são muito dessa coisa de dar esse golpe. E eles tentaram fazer isso. Só que o brasileiro, como tu falaste muito bem, José Silva, tinham que ter uma prevenção nisso e fazer o que fazem quando desce aqui delegação, ou descem pessoas de fora do país. No aeroporto, exatamente, lá fazer o teste. Lá. Eu acho que também ouvi falha da sido lá, eles nem desembarcavam, já mandavam de volta para a Argentina. Ou vão fazer quarentena, não tem condições, então segue o voo aí. Houve essa má-fé da Argentina, mas também houve uma falha. Sim, mas a desorganização nossa nacional, claro. Eu não entro nem no mérito do que fizeram os argentinos, que isso tinha que ter sido cortado na raiz. Evidente. Na origem. Na origem. Valdir Bianchessi Júnior. Eu concordo com vocês. Acho que foi tudo feito da forma errada, né? O que é praxe. E eu acho que basta, concordo com vocês, no momento em que o Brasil tem uma imagem muito difusa no exterior, por conta principalmente do que a grande mídia passa para fora, um fato desses reforça uma imagem de que o país está desorganizado, está desestruturado. Tá? Então, realmente, negativo demais. Concordo também com o Silvio Lopes, né? Os argentinos eles têm esse espírito de tentar burlar, né? De tentar passar por cima da lei, da regra, o que é muito ruim. Tá? Simplesmente é uma imagem negativa para nós. Mais uma. Não sei se esse jogo sai, se não sai.
Eu vou dizer um negócio para vocês, graças a Deus, deixei de acompanhar essa seleção brasileira, isso aí para mim não serve para nada de positivo, tá? Isso aí para mim é mais um caça-níquel lá da CBF, tá? Uma instituição comandada por quadrilheiros. Então, cara, para mim não faz diferença. Torço sempre para a seleção perder, porque essa seleção não me representa como cidadão. Me representa um movimento como o de amanhã, onde a sociedade se organiza, onde a sociedade se parda de verde e amarelo e vai lutar por uma causa. Né? O futebol brasileiro virou um mico há muito tempo. Tem esse Tite que infelizmente é gaúcho. Antigamente, né, o futebol, ele que amalgamava toda a energia da população e havia uma identificação do Brasil com a seleção brasileira. Aqueles 11 nos representavam. Ao contrário, hoje, e graças a Deus, nós estamos, enquanto sociedade civil, organizada em favor do Brasil, defendendo os interesses das nossas liberdades, tal que vai acontecer amanhã, exatamente assunto que nós vamos desfilar por aqui. Agora, a comparação que eu faço é o seguinte, os 11 da seleção brasileira nos representavam. Hoje tem 11 aí que não nos representam. Né? Graças a Deus, eu acho que as coisas vão se encaminhar para que esses 11 atuais, que não são do futebol, vocês sabem de onde é que são, eles sejam defenestrados da vida pública, porque eles são um câncer na sociedade brasileira. A partir daí, e a partir dele, das decisões que eles estão tomando, nós estamos destruindo com a democracia e com as liberdades individuais. É preciso saber, a sociedade, que o movimento de amanhã não é para defender o governo Bolsonaro, é para defender a sociedade livre, a nossa democracia. Ao contrário do que eles dizem, que são movimentos antidemocráticos são os movimentos que eles fazem, a partir do Supremo Tribunal Federal. Fala, Simone Magalhães. Pois é, queria, ontem olhando né, toda aquela situação, né, do jogo da seleção, fiquei com uma dúvida, porque assim, como vocês falaram, né, demonstrou uma desorganização. Mas o Brasil não estava errado, mas tipo assim, existe um procedimento, por exemplo, quem vem de fora hoje para entrar no Brasil, chega... Sim, mas hoje, qualquer pessoa que chega no aeroporto automaticamente já é levado para um lugar para fazer quarentena, entendeu? Porque o que acontece? Se não tem um procedimento, o que a gente viu de informações ontem? Foi passado que não poderiam vir para o Brasil sem a quarentena. Vieram. Aí não podiam sair do hotel, saíram, né? E aí entraram em campo. Então, assim, eles quebraram várias regras e, poxa, o Brasil é uma nação, assim como a Argentina é uma nação que tem as suas regras também, né? Então, assim, o Brasil está bloqueando as pessoas que estão vindo da Inglaterra. Vamos pegar o caso da Inglaterra. Então, as pessoas que vêm da Inglaterra hoje, elas chegam no aeroporto e já vão direto para um lugar, já são conduzidas para uma quarentena ou não são, entendeu? Eu acho que isso que não ficou claro. Agora, o fato da Argentina, eu acho que a Argentina foi muito mais culpada pela fiasqueira que deu ontem do que o Brasil, porque eles... vamos lá, não precisa fazer quarentena, vamos para o estádio, vamos entrar em campo. Tomaram uma lição, Simone. Tudo isso está correto que você está falando. Só que as nossas autoridades têm que ter coibido isso lá na origem, quando eles desceram no território nacional. Não, pois é, mas... não fazer esse vexame. Todo mundo está sabendo que eles chegaram, foram para o hotel, treinaram, fizeram, aconteceram, falsificaram o documento. Aí lá dentro do gramado, chegou o sujeito da Anvisa de crachá. Entrou em campo. Pode entrar em campo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Agora, não sei o que vai acontecer, né? Se eles vão remarcar esse jogo, porque, na verdade, a Argentina poderia ter continuado jogando, né? Eles que não quiseram entrar no campo de novo. Então, não sei se já tem um critério para ter um novo jogo, se a Argentina vai perder os pontos, não sei. Essa questão vai ser uma questão muito delicada, ou seja, o Brasil ficou dentro de campo. Como a Argentina saiu e não voltou, eu não sou especialista na área de esportiva, mas me parece que nesse caso houve uma retirada da Argentina. Tem um termo que eles utilizam, ela desistiu do jogo. Ela abandonou, no fundo a Argentina tipo um abandonou. WO, né, que a gente fala. Né? Eu acho que esse é um caso também de ela perder os pontos, porque ela que saiu. Pois é. Tanto é porque o Brasil teve o cuidado, através do Tite, das autoridades da CBF ali,
que comanda a seleção brasileira, de deixar os jogadores do campo. A Argentina não, ela saiu, ela se retirou do campo, entendeu? Por essa coisa. Então, eu acho que isso aí também deve estar pesando. Quem é especialista no assunto aí de futebol, acompanha mais isso, sabe melhor do que eu, mas de qualquer maneira, essa é, pelo que eu sei de fora, uma alternativa, ou seja, a Argentina desistiu, ela poderá perder os pontos por VO. Agora, me parece, Simone, Silva, esse fato é o menos relevante daquela palhaçada toda. Tá? Em que país a gente vive que chega o cara lá de crachá da Anvisa no meio do jogo? Tá? Eu acho que esse é o equívoco principal. Eu acho que essas coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. Começou o jogo. Tá? Agora, depois que começou o jogo, cara, bola rolando, entendeu? Aí chega o cara, aí o cara vai lá e aparece. Ele aparece mais que o Neymar, entendeu? Aí todo mundo já sabe. Virou craque também, né? Até porque o Neymar nem tinha aparecido. Né? Tô falando do Neymar, eu quero daquela turma lá, tá? Aí criou uma situação de constrangimento, cara. Já que errou, já que não puniu a tempo, já que não afastou a tempo, já que não conseguiu bloquear a tempo, já que foi incompetente para fazer com que o cara chegasse lá, agora assume o erro e vida que segue. Né? Não, chegar lá, o nego para com o jogo. Qualquer um, daqui a pouco, pode entrar ali e parar o jogo de futebol entre duas seleções. Mas digamos que... Desculpa. O fiscal da Anvisa apareceu, mas que o Neymar tá... É até melhor, né? Porque o Neymar, depois que voltou das férias... O que ele menos tem é aparência de atleta. Simone, a gente está numa situação, num país onde todo mundo aparece, mas todo mundo aparece mal. Todo mundo aparece para fazer alguma coisa errada. Agora aquele Hulk, fazia hora que eu não vi o Hulk, eu achei que era um gordinho, era o cara que junta a bola lá, como é o... Gandula, porque o Hulk aquele o cara tá com mais de 100 quilos. O Hulk tá com mais de 100 quilos, aquele Hulk. Não é à toa que ele é o Hulk, né? E joga bola, né? Joga mais de 100 quilos, joga bola. E faz gol. Com mais de 100 quilos. Tá? A cobertura tá bom, né? Então, o dupla Grenal não jogou, não tem jogado. O Inter não perdeu. Não joga, o Inter não perdeu também, né? Faz uma semana que o Inter não perde. Eu nem me atrevo a falar em Inter, né? Porque meu gremismo não vai tão longe assim. Eu sou gremista roxo, mas a essas alturas do campeonato, falar de alguém, o Silvio Lopes, para mim é muito difícil. Porque o Grêmio não joga e cai na tabela. Tu sabe como é que foi a provocação? Né? A provocação é livre, a gente aceita, a gente está de boa. Vamos adiante, falando do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos. Ele estende a mão para todos nós, né? Na hora da necessidade, na hora da prosperidade, né? Com as taxas mais civilizadas. Por isso que se diz que ele é o grande Banco do Sul, o banco de todos os gaúchos. Olha aqui, minha gente, aproveite as vantagens do crédito consignado. Bom demais, dá uma olhada aí. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Vamos adiante então. Olha aqui, ó, falando agora do Armazém do Queijo, né? O grande Armazém do Queijo, Empório Gourmet, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Fica ali na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento em toda a quadra, tranquilo, tá bom? Segurança, tá? Aberto de segundas ao sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado. O site é armazendoqueijo.com.br. Também nas redes sociais, no Facebook e Instagram, você acompanha tudo que tem de maravilhoso, né, saboroso no Armazém do Queijo e Empório Gourmet. Lá em Bento, onde é que fica o Armazém do Queijo? Lá na loja de Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, 563. É fantástico também, né, a origem, né, do Armazém do Queijo lá em Bento Gonçalves, que foi trazido para Porto Alegre pelo seu titular, João Tumeleiro Neto. Bom, olha aqui, ó, lá você encontra pato, marreco, camarão, salmão, cestas para presentes, pratos prontos, queijos importados e nacionais, frios importados e nacionais. Aliás, muitos, né, centenas de produtos nacionais importados, tá? Como pães, massas, conservas, vinhos, espumantes, champanhes, tudo lá no Armazém. Até entrega de primeira grandeza também. Isso aí são brusquetas, pizzas. Olha só que tamanho dessa brusqueta aí. Olha que maravilha.
Então tá aí, ó. Só coisa boa no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Então, como eu digo, teleentrega também com um motoqueiro muito civilizado, tá, minha gente? Chega o seu pedido no seu domicílio em perfeitas condições. Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha, já vou dar o prato da sexta-feira, tá, minha gente? Hoje é segunda, mas já vou dar o da sexta. De todos os maravilhosos frutos do mar, camarão é de longe o nosso preferido. As receitas com esse ingrediente mágico costumam ser espetaculares se bem preparadas. Um risoto maravilhoso, risoto de camarão para essa sexta. Pois bem, esse será o nosso prato do dia 10. Reservas pelo WhatsApp 98-020-7107 ou pelo fixo 33920085. Lembrando que o prato de sexta sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá às 14 horas. As mesma coisa serve, vale para quem for retirar na loja. Quanto custa o risoto de camarão desta sexta-feira? Custa R$ 65,00 o prato, o qual serve em média 2 pessoas. Tá bom? Se liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Botamos aí o nosso amigo João Tumeleiro Neto, eu não vi, eu acho que... Não, tem que botar o João. Tá aí o João Tumeleiro. Essa aí é a figura que trouxe o Armazém do Queijo Empório Gourmet para Porto Alegre. É famoso lá em Bento Gonçalves, e nós temos muitos anos. E essa fachada que vocês viram aí do Armazém do Queijo, daqui a pouquinho ela vai desaparecer e teremos uma nova fachada do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Vamos falar do Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Os cuidados com a saúde mental, isso aí é importante, cuidados com a saúde mental, Simers. Olha aqui, os cuidados com a saúde mental são de suma importância à saúde integral. Atento ao fato, o Núcleo de Psiquiatria do Simers, nesse mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para expansão e fortalecimento da... Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Tá bom? Então também te liga. E aí nós vamos de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Uva laranja, como eu disse, ó, não tem açúcar, não tem conservantes, não tem adição de água, ele é 100% natural. Por isso que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, há 28 anos desfilando nesta bancada, Sucos Petri. Todos os nossos comentaristas fixos, como os nossos convidados, estão sempre saboreando Sucos Petri, porque sua sede pede saúde, pede melhor. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Muito bem. Vamos adiante. Silvio Lopes, o que temos aí para a abertura aí? Silva, a Justiça... Vamos falar um pouquinho do 7 de setembro? Com certeza. Tá. Só uma informação que saiu agora no final da tarde, a Justiça Federal, veja bem, aqui no Brasil nós temos uma realidade que é de criminalizar inocentes, que até provem pela sua culpa, e descriminalizar bandidos confessos. A Justiça Federal acaba de encerrar a ação contra Luiz Inácio Lula da Silva por suposta atuação no BNDES. Mais uma vez, né, quer dizer, nós sabemos que a Justiça foi aparelhada desde os tempos do Lula. O Lula assumiu em 2003, e nós sabíamos que esse percorrer dele e da esquerda no poder era exatamente para aparelhar todas as instituições e chegar onde nós chegamos aí nesse 7 de setembro, que é um momento de uma ruptura institucional. Eu acredito que amanhã, José Silva, respondendo a tua indagação, esta manifestação, e aliás tem uma coisa, né, eu nunca vi na história da civilização, olha, eu sou professor de História do Pensamento Econômico, aqui temos uma outra economista, a Simone, e eu não vejo na história da civilização moderna, talvez nem na antiga, talvez lá no começo, lá dos tempos bíblicos e tal, movimentos como esse, assim, daquelas grandes guerras entre israelitas e amorreus e tal, aquelas trocas de conquista dos israelitas quando saíram do Egito, mas eu não vejo assim modernamente o movimento de atuação da sociedade uníssona num mesmo líder, que é o Bolsonaro. E esta liderança do Bolsonaro, ela não significa apenas o presidente Jair Messias Bolsonaro, ela significa muito mais, ela é simbólica de uma luta que nós estamos fazendo hoje para preservar o Brasil sendo democrático e com as suas liberdades individuais preservadas. Nós corremos um sério risco disso, nós sabemos que o que emana do Supremo Tribunal Federal são criminalizações de opinião, tem presos políticos no país e ninguém faz nada. O que me chama a atenção, José Silva, é que aqui, por exemplo, nós temos a Associação Rio Grandense de Imprensa, que não faz absolutamente nada.
a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, não faz absolutamente nada. Né? Uma nota. A Ari aqui se explica, porque a Ari, depois daquele presidente, famoso presidente, da Ari, te lembra dele? O presidente anterior da Ari lá? Alberto André? Alberto André, depois teve o João Firmo de Oliveira, que foram 2 presidentes. Depois dali, nós temos presidentes completamente inexpressivos, como é o presidente atual da Ari, que eu nem sei quem é, tenho uma vaga lembrança dele. Quer dizer, um cara sem a mínima representatividade. E o Antônio Gonzalez fez grande gestão. Sim, Antônio Gonzalez e o Alberto André. Foram aqueles que... O Alberto André foi um dos que... E o Antônio Gonzalez foram os que deixaram talvez as maiores marcas. Exatamente. Do meu período, né? Não, e daí para a história da Ari, se tu vê a história pregressa da Ari como hoje, e compara com hoje, não tem a mínima comparação. E a Federação Nacional dos Jornalistas também. Então hoje nenhuma nota. Agora, quando é alguma coisa, por exemplo, quando o Bolsonaro indica... Essa é uma expressão lá de Uruguaiana, indica com jornalistas, logo vem os jornalistas, a Associação de Jornais e tal, contra a agressão aos jornalistas. Poxa, mas que mais agressão o Supremo Tribunal faz às nossas liberdades? Mandando prender quem dá opinião e ainda chamam de antidemocráticos os movimentos como o de amanhã. Quem é antidemocrático? Somos nós, a sociedade civil que está hoje. O presidente Bolsonaro é ele hoje, mas ele simboliza muito mais do que ele próprio como indivíduo, como pessoa. Ele simboliza toda uma história do país e todo o socorro que nós estamos pedindo por manter o Brasil democrático e garantir as nossas liberdades. Tem pessoas, inclusive jornalistas, que acham que é uma teoria da conspiração, só que esses jornalistas estão comprometidos com a esquerda, são esquerdistas, porque teoria da conspiração é só via história pregressa. A história da civilização e a moderna mostra que primeiro foi a União Soviética e agora a China está tentando dominar o mundo, o Brasil no meio. E se nós não despertarmos para isso, olha aqui, isso não é teoria da conspiração, isso é uma realidade. Simone Magalhães. 7 de setembro, né, sempre foi uma data assim especial para a gente exaltar, né, o nosso patriotismo, né. Eu lembro que na época de colégio a gente ficava ansioso para enfeitar as bicicletas, né, para desfilar, né? marchar, sim, né, era todo um evento de botar papelzinho verde e amarelo nas bicicletas. O que a gente está vendo, né, assim, esse movimento de amanhã? É bem como tu disseste, existe um movimento em prol da democracia, né, que, aliás, eu estava assistindo, tem pessoas que já estão na esplanada dos ministérios acampados lá desde, acho que sábado, sexta-feira, não sei desde quando, que não entra carros, né, naquela parte ali de Brasília. O que a gente... Atualmente a gente não sabe muito bem para que lado correr, né? Porque eu acho que o Silvio falou muito bem. Como que tu inocenta um Lula, né, dos possíveis crimes do BNDES, se tá lá no site do BNDES o tanto de dinheiro que foi doado, né? Nunca vai voltar para o Brasil isso. Ou seja, tirar dinheiro do nosso país para dar para outros países, isso não é um crime, né? Os crimes que ele cometeu, alguém passa por cima, passa a mão por cima. CPI, né? Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, porque todo mundo sabe que eu atuo nessa parte de crimes financeiros, inclusive estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando em alguns casos, né, do dinheiro federal que veio para a CPI da Covid. Tem algum processo de Bernardone lá, alguma coisa, não? Eu não posso falar dos processos que eu trabalho. Mas, principal assim, processo dele. Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais de um trabalho que eu finalizei e botei assim, fazendo o que a CPI não faz. Porque nós temos hoje uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para fazer um levantamento de crimes de roubo, desvio de dinheiro público, que não se fala em desvio de dinheiro público, só se fala em cloroquina e não sei mais o quê. E aí tem um STF por trás dando habeas corpus para os caras passarem o dia inteiro lá. Com todo respeito, vou manter em silêncio. E tipo assim... É um Supremo que se mete em coisas que não tem nada o que fazer
Então hoje a gente está à beira de um abismo que tu não sabe se tu te joga, se não é melhor se jogar, se tu fica, desce, correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, porque virou uma lambança. E aí quando se fala no movimento, eu vejo assim, e vi muitos jornalistas falando, né, do perigo, do risco que vai ser amanhã, porque dos protestos, não sei o quê. Mas só se for dos PT, só se for da esquerda, porque, sinceramente, todos os movimentos, assim, vamos pegar as motociatas, as jetskiatas do Bolsonaro e tudo mais, não teve notícia de baderna, de quebra-quebra. O que a gente tem notícia é da esquerda, sabe? A esquerda defende esse tipo de coisa. Hoje tivemos mais um crime bárbaro aqui no Rio Grande do Sul que garanto assim, o amigo da mãe pegou uma criança de 5 anos, estuprou, matou, tá preso. Mas vai ter alguém dos direitos humanos, vai ter o pessoal lá levantando uma bandeira. Mas quem é que sempre fazia a defesa desses crimes? Tem uma deputada federal. Era Maria do Rosário. Maria do Rosário. Então, assim, a gente já não sabe, a gente precisa ter uma identidade tão própria, né? Porque hoje em dia, e fazer uso da informação que está disponível, porque do jeito que está, assim, é bem complicado, sabe? E amanhã a gente não sabe muito bem o que esperar. Eu espero ver uma manifestação da democracia, né, pelo patriotismo do nosso país. Civilizada, né, Silvas? O problema de Brasília, por exemplo, e a própria capital paulista, aliás, o presidente vai estar em São Paulo e vai mandar todas as imagens por telão para Brasília, a maior concentração em Brasília. O que acontece é o seguinte, é que a esquerda, os partidos de esquerda, cercaram o centro de Brasília. Estão a 3 quilômetros do centro de Brasília, fizeram um cinturão lá, com muito pão, mortadela e cachaça, não sei o que mais. Praxe, né? O que é de praxe, né, da esquerda? Eles têm patrocínio, esse pessoal chega todo pago, né? Alguém paga essa conta, né? Sim, alguém paga essa conta. Mas aí o Supremo não apura, como ele está apurando o pessoal do agronegócio que está financiando com justiça, porque o agronegócio depende de uma estabilidade econômica e das nossas liberdades. Essa é a grande questão, o Supremo nem está aí. Mas e daí? Aí que tá. Se eu, Simone, quiser patrocinar alguém para ir a Brasília... Não é dinheiro público, é teu. É meu dinheiro. Daí eles falam assim, não pode patrocinar porque a agricultura está se mobilizando. Só um pouquinho, mas a agricultura tem interesse em fazer uma mobilização, né? Por que não pode patrocinar? Não pode patrocinar se tem interesses próprios, que nem os dinheiros de campanha, né? Que ficam rodando ali, que o povo bota dinheiro do toma lá, o da cá. É absurdo isso. Muito bem, fala o Valdir Bianchessi Júnior. Até essa questão que o Silvio trouxe aí do encerramento aí dessa ação contra o ex-presidiário, né? Ex-presidente, ex-presidiário. Mas não ex-criminoso, dizem que é ex-criminoso, não é ex-presidiário só. Ele continua criminoso. Não é, né? Tanto que tem várias ações. Essa é apenas uma delas, certo? Essa seria o favorecimento de dinheiro encaminhado pelo BNDES para Angola. Perfeito? Mas tem diversas outras aí. Só que eu não sou jurista, não sou advogado, mas me parece o seguinte, que aquele movimento, né, de absolvição da Lava Jato vai levar num efeito dominó, se não a todas essas ações, para boa parte delas, né? Porque as investigações, elas se deram por ocasião. Né, abre precedente, né? Não, eu acho que mais do que isso, né? Já é quase que uma jurisprudência, certo? Sim. Então, o risco que a gente tem, que o país tem, é esse cara sair totalmente, né, ileso, tá? E tem um negócio muito interessante que leu uma matéria hoje a respeito, né? Eles denominaram esse movimento de o quadrilhão do PT. O que era o quadrilhão do PT? O quadrilhão do PT era uma articulação, Lula, José Dirceu, lá da economia, foi preso, ministro da economia do... Qual deles que não foi preso? Palocci, tá? Essa turma, o quadrilhão do PT era essa turma reunida, tá? E articulada para roubar as estatais. Então, esse movimento foi conhecido como o quadrilhão do PT,
Bom, e aí Petrobras, né? Todas elas, Correios, tá? BNDES, né? Há quanto tempo se fala da caixa preta do BNDES? O BNDES mandou dinheiro a rodo para os países de esquerda. Angola, assim, e aí a pergunta assim, ó, se um empreendedor brasileiro quiser dinheiro do BNDES, qual é o caminho, entendeu? Qual é a facilidade que ele tem? Isso que me indigna, mas, Simone, sabe? eu vou te dizer assim, desculpa te interromper, mas eu acho que é uma mudança radical na forma de operação do BNDES. Nos governos do PT, o BNDES ele tinha uma função política, como todas as estatais. Não. Ou seja, ele servia para acomodar os partidários, aí, o pessoal dessa turma, e para se articular no sentido de drenar recursos para o partido, certo? Hoje não, hoje acho que existe uma função. Mas é isso que eu tô dizendo, nessa época, não hoje. Não, lá era essa época, sim, porque tu olha a facilidade que o dinheiro foi para Angola. E a facilidade que foi para os empreendedores brasileiros? Não, mas assim, a gente sabe, isso. desculpa aqui, ó, mas assim, ó, a gente sabe que o BNDES ele se voltou para apoiar grandes empresas que apoiavam o movimento de esquerda, perfeito? Claro. Então, pô, tem várias empresas aí que a gente sabe que foram beneficiadas com isso, né? O seu Joesley Batista lá, Odebrecht. JBS, Odebrecht e tantas outras, né? Pô, a gente sabe que foi esse negócio. O que é ruim nesse processo é aquele que talvez tenha sido o maior roubo da história de uma instituição político-partidária no mundo, vai sair todo mundo ileso. E ainda vão entrar com ações indenizatórias e nós vamos ter que pagar. Sabe que eu assisti aquela série O Mecanismo, que é uma série que a Globo fez sobre toda essa falcatrua, tirando o romantismo, né, da série, mas assim, tu vê todas as articulações, como é que, né, e é verdade, era bem aquilo ali que acontecia, sabe, eles não pouparam essa questão. E é vergonhoso, é uma coisa assim de dar vergonha de ver aquilo ali acontecendo, mas eu tenho mais vergonha agora de ver esse povo se safando. E aí, Silvio, quando a gente estudou economia, que uma das áreas da economia que a gente estuda é a economia do crime, o que mais a gente percebia? Quando é que o crime compensa? Pronto, isso aí o crime compensa. Tá aí a Georgina, vocês lembram da Georgina, né? O grande escândalo da Georgina, que foi o desvio do INSS. Georgina foi lá, foi presa ainda, né? Cumpriu plena, cadê a Georgina? E cadê o dinheiro? Daí o crime compensa, esses aí nem pena vão cumprir. Agora, o Silvio trouxe uma situação que surgiu uma notícia há alguns dias aí, de um chanceler chinês, tá? Que seria o articulador do governo chinês para penetrar nesses países, não sei se chegasse a ver essa notícia, tá? Claro. E articular no sentido de levar uma deposição dos governos de centro ou de direita e apoiar, então, a ascensão da esquerda, né? Fez isso no Chile, fez isso na Argentina, né? A Venezuela foi antes, né, com Hugo Chávez. O que a China está fazendo hoje é reeditando o decálogo do Lenin, que em 1923 ele lançou e que a União Soviética tentou trazer para o mundo globalizado, mas naquela época a coisa não era bem assim como é hoje. Então a China está fazendo exatamente o que o Lenin pregou, ou seja, se introduzir dentro das economias ocidentais para matar a economia e para matar a democracia. Então isso a China está fazendo. Muito bem, nós vamos assistir agora uma fala do governador Eduardo Leite, que é uma manifestação em nome do equilíbrio, da sensibilidade, da pacificação, entende? O direito de todos se manifestarem de maneira ordeira e tal, independente das cores partidárias, tendências, né? De A, de B, C, centro-esquerda, centro-direita, direita, esquerda. Então, é interessante a fala do governador que, no seu propósito, então, de manter um equilíbrio nesse 7 de setembro, que muitos estão extremamente apreensivos em todo o país, especialmente em São Paulo e Brasília, com polícias mobilizadas, exército mobilizado para qualquer situação de emergência entrar em ação. Vamos ver aí, então. Ninguém vai roubar as cores do Brasil. Esse verde e amarelo que está aqui não é meu. Ele não é meu, não é do Bolsonaro, não é do Lula.
verde e amarelo é do nosso Brasil, é dos brasileiros. É do Brasil da Amazônia, do Cristo Redentor, do sertão nordestino, dos cafezais de Minas, do Pampa e da Paulista. O Brasil do Sul e do Norte, o Brasil do Centro-Oeste, o Brasil que precisa voltar para o centro. Porque essa guerra aí de um lado contra o outro, esse Brasil aí do nós contra eles, esse é o Brasil pequeno. O Brasil que bota pai contra filho, que bota família contra família, como se fosse o Brasil do Pelé contra o Garrincha, do Gil contra o Caetano, do Mestre Sala contra a Porta-Bandeira. Um Brasil que coloca sonho contra sonho e que deixa todos vivendo numa triste realidade. Nesse Brasil de hoje, a melhor maneira de nós comemorarmos a independência é sendo independentes. Porque nós não precisamos pensar todos iguais para sermos todos o mesmo Brasil. Basta aceitar, respeitar, conversar com as nossas diferenças. Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros. E que os nossos filhos e os nossos netos vão continuar sendo brasileiros e merecem viver num país melhor do que esse que a gente está vivendo. Está na hora de nós retomarmos as cores do Brasil e retomar a esperança dos brasileiros, porque é ela que vai fazer um novo país, o país que nós queremos e que merecemos, o Brasil que nós podemos ser, independente, diverso, forte, justo, feliz e em paz. Aí a manifestação do governador Eduardo Leite, eu acho que foi bem inteligente, né, pacífica, mostrando os ângulos de manifestações, os direitos de todos. Então é importante, é uma mensagem pacificadora e que alerta as pessoas, chama a atenção de tantas nuances que existem nessas manifestações, nessas ocasiões, num 7 de setembro, a data da nossa pátria. O que tu me diz, Valdir Bianchessi Júnior? Eu acho que o que a gente espera, todos esperamos é que as manifestações... Há um pouco de exagero nas manifestações em Brasília, né? Até porque lá há um embate, uma guerra declarada e o que a sociedade não está percebendo, principalmente as pessoas que, como eu, né? Eu diria o seguinte, eu votei no Bolsonaro, tá? Mas o Bolsonaro não é o presidente dos meus sonhos, mas foi a melhor opção naquele momento, tá? Então, o que os eleitores do Bolsonaro esperam, os eleitores da direita, os eleitores que não querem mais, né, o que nós tivemos com os governos do PT, é justamente um país que a gente possa trabalhar, que a gente possa honrar, que a gente possa progredir com esse país, que a gente possa ter as coisas num nível de equilíbrio, né? Tu pega um país que depende, por exemplo, do petróleo e do combustível, a gasolina quase R$ 6,50, né? O óleo diesel, quer dizer, tudo isso vem gerando toda essa desorganização, toda essa desestruturação institucional, ela vem gerando um peso adicional ao povo brasileiro, ao trabalhador brasileiro. Então, eu espero que a gente consiga se manifestar, quem vai para as manifestações, né, de forma ordeira, como tem sido assim, as manifestações em apoio, né, ao país, né, porque essa manifestação de amanhã é o apoio ao país. Tá? Quer dizer, não é o apoio à China. Tá? Eu não vou para lá. Quer dizer, imagina que eu vou sair da minha casa para apoiar uma bandeira vermelha e amarela, que é a bandeira do país chinês. Ou a bandeira de Cuba, nós já tivemos aqui no Palácio. Tá? Os caras foram lá e acharam a bandeira de Cuba. Tá? Então, o que eu espero é que a gente consiga, de forma ordeira, demonstrar a vontade do povo brasileiro no sentido de uma reestruturação e reorganização do país. Tá? Mas acho muito difícil, até porque assim, todos os dias eu tenho oportunidade de ler muita coisa, né? Seja as redes sociais, seja nos veículos de imprensa. Eu vejo um movimento criminoso e orquestrado da grande mídia, um negócio impressionante. E vejo que muita gente acaba, num determinado momento, sendo influenciado por isso. Tá? Então, esperar que no 7 de setembro nós possamos tomar retomada em um novo país pela frente e que, de alguma maneira, eu só não sei que maneira é essa, Silva. Eu sei que tu tem uma posição bem definida, né, sobre qual seria a forma de mudar isso, mas... Não, higienização. Pois é. Quanto não se... A higienização é melhor que o sangue. É uma etapa anterior ao sangue. Porque é um país que está se tornando covarde. Está entendendo? Aceita, acata, se curva. Não é assim. Falo em Constituição. A Constituição não é respeitada por quem deve respeitá-la. Está compreendendo? Eles passam por cima. Sim, claro. Nós vivemos num país que o presidente não manda absolutamente nada.
os outros poderes, como o STF está mandando no país, amparado, prestigiado pelo Congresso. O que tu quer? Graças a Deus hoje, né, Jaci, nós estamos saindo para as ruas de verde e amarelo, a nossa bandeira, não para comemorar a seleção brasileira. Ontem, por exemplo, eu nem sabia que tinha jogo Brasil e Argentina. Não sabia. Eu cheguei em casa e fui, tinha jogo Brasil e Argentina. Quer dizer, quando é que na história pregressa lá, um jogo Brasil e Argentina parava o Brasil e parava a Argentina. Então eu acho muito bom que hoje nós tenhamos evoluído, subido na qualidade de nossas predileções, da nossa maturidade política e lutarmos pelo país. E não pelo futebol. O futebol lá tem as suas maneiras, a sua forma de se autossustentar. Mas lutarmos pelo Brasil. Então, este movimento amanhã, foi bom que o governador tenha feito isso aí, mas essas mensagens... O governador fez a parte dele. Fez a parte dele. Essas mensagens são ótimas, maravilhosas. Mas o que nós pensamos, assim, do ponto de vista global, e aqui falando em termos de país, é que todas as autoridades, seja ela o presidente da República, os ministros, os governadores, os prefeitos, tenham o mesmo pensamento em resolver os problemas desse país. Por exemplo, a questão dos combustíveis. Hoje, a questão mais crucial do ponto de vista da economia são os combustíveis. Tenho certeza que daqui a pouco a Simone vai falar das projeções de inflação que subiram para este ano. Né? Hoje a Focus sobre seus dados e tal, sobre juros e inflação e tal. Por que está subindo? Muito em função dos combustíveis. O governo federal fez a parte que lhe cabia. Ele tirou os impostos federais. Agora resta os governadores, na prática, mostrarem que eles querem paz e que eles querem realmente também ajudar o país a resolver os seus problemas. Sabe que uma coisa que me preocupa, assim, né? Porque a gente tem um país que tem uma economia bastante instável. A gente é dependente de outros países, tanto para importação quanto exportação, entrada de recursos e tudo mais. Uma coisa que eu acho que precisaria acontecer, assim, ó, o Bolsonaro, esse jeitão dele, né, que a gente elegeu um presidente, ele não era a minha primeira opção também, mas ele é nosso presidente hoje, a gente tem que aceitar de qualquer forma. Mas eu acho que, assim, tá faltando um secretário, um amigo, um assessor, sei lá, alguém mas que... não está faltando, Simone. Ele não aceita, Simone. Mas... Tu acha que o presidente da República não tem 500 caras lá para assessorá-lo em qualquer campo? Não. Tem, só que ele é um obstinado, ele não aceita. Pois é, ele tem essa autenticidade aí que o prejudica violentamente. Não só ele, né, Silva? Não, todo o país até. Prejudica tudo, porque se a gente olhar hoje os números, né? Se ele tivesse um comportamento diferenciado, ele hoje poderia estar numa posição invejável em termos de popularidade, etc e tal. Popularidade, só que ele dá um tiro de manhã no pé, outro de tarde. Mas assim, esse jeito dele de não querer, sabe, de querer manter esse padrão, isso muitas vezes os nossos números que já podiam estar melhores não estão, muito é fruto dessa... Os filhos incomodaram demais também. Tudo, né? Então tá, então vamos pro barranco então. Pronto. Vamos. Há 51 anos, no coração de todos os gaúchos. Esse é o barranco subindo ou descendo. Aprontado, comandado pelo empresário Elson Furini. Primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho. Minha gente, as delícias gastronômicas, né? Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali estão com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Os telefones para teleentrega, sempre em alta, lá no Barranco, 51 3331 6172. Ali no Barranquinho, quem comanda ali o Barranquinho é o Léo Piscine. Lá no Barranquinho o telefone é o 51 30 28 23 10. Subindo ou descendo a Protásio, ali na Protásio, 1578 1578. Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, melhor chopp, melhor churrasco, ar livre, tá? Pássaros cantando, sabiás, maravilhoso, né? Com esse tempo calor aí que está. Pessoal ali em pôr do sol no Barranco, nos jardins também, no Barranquinho, né? Aquele sol descendo, pôr do sol, momento romântico, inclusive, ali no Barranco, não só para conviver com amigos, família, mas também os namorados, tá bom? Então é isso aí, Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, está aí também, mostrando que veio com todo o seu desempenho maravilhoso. E os jovens estão aí sedentos de oportunidades para examinarem seus
caminhos futuros, né, na atividade profissional. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. Veja aí. Aí, ainda dá. Encerrou, senhor. Derruba o apresentador. Vamos falar da auxiliadora predial? 90 anos está comemorando a auxiliadora predial. Hoje é considerada a maior imobiliária, né, do Brasil. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, a auxiliadora predial. O site é auxiliadorapredial.com.br, 90 anos comemorando, cumprimento sempre a grande empresa que é referência no país, né, em administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis, a segurança para o seu patrimônio. E a Top of Mind também, consecutivamente, conforme pesquisa da revista Manhã, frequentemente a auxiliadora predial é Top of Mind nas avaliações da revista Manhã, do nosso Jorge Polidor, uma revista que tem um conceito invejável, né? Credibilidade absoluta, a revista Manhã. Vamos adiante, dizendo que lá em São Paulo, o telefone da auxiliadora predial é o 11 23 48 4000 e aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, o site auxiliadorapredial.com.br. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Especial Previdência também está comemorando aniversário. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem sua sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site específico.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar, está sempre no risco. Quem é prevenido tem um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Específica Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Vamos falar do Grupo Zafre. O Grupo Zafre vem, né, projetando desde o início do ano, dizendo que a vida acontece quando nos encontramos, tá? E é isso aí, a gente está se encaminhando aí para dezembro, Natal, Ano Novo, exatamente, né, estabelecer esta mensagem do Grupo Zafre, essa mensagem institucional. Né? Natal, Ano Novo, se Deus quiser, se você se comportar aí, atendendo os protocolos, não brinca com a sorte, a gente vai estabelecer uma referência com a família, no ambiente de trabalho, no ambiente social, né, com muito mais confraternizações. Ainda com alguns protocolos, evidentemente, mas completamente diferente do que já foi e do que está sendo ainda hoje. Veja, o futebol já está começando a abrir, né, os decretos já permitem público nos estádios, só que do Campeonato Brasileiro não, porque nem todos os estádios abriram ainda. Nós estamos avançando muito em vacinas e outras situações que a pandemia estava vedando. Então, a vida acontece quando a gente se encontra. Esta é a mensagem do Grupo Zafre. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem. Vamos adiante com CCG, Grupo CCG Saúde. Mensagem também interessantíssima. Olha, o que são contemplados, todos aqueles que têm seus convênios com o Grupo CCG Saúde, maravilhas, né? Sempre acima da expectativa, né? Todos são contemplados, ficam absolutamente felizes. Olha esse aqui agora. Para curtir a vida em qualquer idade, importante ter com quem contar, sem dúvida. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia, com equipamentos de altíssima geração. Além disso, você conta com um serviço de teleorientação CCG 24 horas, para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais
sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br. É um negócio maravilhoso isso aí. CCG Saúde contempla acima de qualquer expectativa lá do pessoal, né, do CCG Saúde. É um negócio maravilhoso. Muito bem. Então tá, vamos falar agora aqui, sabe de quem? Da Elevato. Elevato que tem absoluto orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos importados, nacionais, tá? Itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadíssimas. Então é isso aí, ó. Te liga em Elevato, porque Elevato é aquilo que diz ali, ó, sua casa, nossa causa. Na hora da reforma, da construção, projetistas, arquitetos, engenheiros, decoradores, todos convergem para Elevato, porque ali tem todos os produtos que cabem direitinho na sua casa e também no seu projeto. Veja a mensagem. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Não, tá caminhando rápido. Qual é o que o Grêmio faz com ele? É culpa do Grêmio isso. Então tá, Silvio Lopes. José Silva, é importante que nós repisemos alguma coisa sobre amanhã, 7 de setembro, há 199 anos, 7 de setembro de 1822, nós tivemos lá aquela independência do Brasil e tal, aquela coisa toda. De lá para cá, nós sabemos que o Brasil, como todas as nações, passa por ciclos. Nós temos passado por ciclos, ora mais qualificados, ora menos qualificados. Eu digo isso porque o movimento de amanhã, ele precisa ser muito bem conceituado. Ele não é um movimento de bolsonaristas, embora, naturalmente, o pessoal que votou no Bolsonaro, que votou nesse projeto de independência, de soberania nacional, dele, não só em termos internacionais como nacionais e garantia das nossas liberdades individuais, seja a maioria. Mas ele é um movimento do Brasil sadio. Aquele que quer romper com o sistema corrupto, ladrão, que é um sistema que faz o Estado trabalhar para corporações e que só deu o quê? O menor nível de qualidade de vida, de educação para o país e que hoje tem um país rico e uma população pobre. Então o Bolsonaro representa aquilo que pode se dizer a ruptura com esse sistema. E olha, desafiar o sistema, há pouco a Simone estava falando sobre a questão da... Eu vi um filme chamado O Sistema, né, há muito tempo atrás, e ele tratava exatamente disso. Como romper sistemas carcomidos, sistemas consolidados e que usam apenas da riqueza de uma nação para locupletação de seu grupo, como é o caso do Brasil. As corporações, hoje se vê que o Supremo Tribunal Federal, ele amalgama uma série de interesses que não são os interesses nacionais, e é contra isso, pessoal, que nós estamos lutando amanhã, pela independência e pela garantia das nossas liberdades. Eu digo o seguinte, José Silva, o Bolsonaro, para mim, nunca nós tivemos, eu não sei a era do Getúlio Vargas, mas nunca tivemos um presidente que chamou tanta atenção, que aglutinou em torno de si, por isso ele é chamado de mito e não de celebridade, aglutinou toda essa ânsia, toda essa expectativa, toda essa esperança que a população tem de romper com isso e ter um novo Brasil. Então, amanhã, isso estará em jogo. E eu fico pensando o seguinte, poxa, nós estamos, essa população, entregando isso para o presidente, vamos ver o que ele nos entrega. Amanhã o presidente também, a partir deste movimento, ele vai definir o seu futuro político e o seu futuro como grande mandatário da nação. Se ele falhar, e esse é o que nós não esperamos que aconteça, ele certamente vai se enterrar politicamente e vai ser um embuste como foram muitos outros. Mas se ele for firme fazer aquilo que deve ser feito, nós sabemos que deve ser feito, certamente ele passará pela história como o mais importante presidente que o Brasil já teve. Fala, Valdir Bianchessi. Silvio, eu acho que é uma expectativa da sociedade e das pessoas que vão se manifestar amanhã de algo que, na minha avaliação, dificilmente vai acontecer. Eu concordo nesse ponto com o Silvas, eu não concordava, mas eu vejo que o único caminho possível hoje é o caminho de uma ruptura. Eu não vejo como, se há
notícias, eu não sei se são verdadeiras também, mas de um chanceler chinês comprando políticos, comprando membros do judiciário, articulando com a grande mídia, no sentido de dissolver um governo para que haja uma mudança ideológica nas próximas eleições, não me parece que haja um outro... O caminho da democracia ele já deixou de existir, nesse caso, na minha avaliação. Tá? Então, me parece que há uma expectativa, e não é a primeira vez que essa expectativa se coloca, da sociedade, dos manifestantes, de que, a partir de uma grande mobilização, Bolsonaro, apoiado pelas Forças Armadas, vai, então, tomar conta, talvez dissolvendo os poderes, ou não sei de que forma exatamente, operacionalmente, isso poderia acontecer, né? Mas tomando a condução do país, que hoje, como foi dito aqui pelo José Silva, hoje ele não tem a capacidade de governar. Ele não tem esse comando que se imagina de um presidente. Né? Ele é refém de um Supremo Tribunal Federal, ele é refém de uma Câmara Federal, ele é refém do Senado, ele é refém de um sistema articulado que é totalmente contrário ao que ele prega. Então, o que me parece é o seguinte, em não havendo essa ruptura amanhã, e eu acho que é a expectativa que o Silvio deixa nas entrelinhas, né? Em não havendo esse rompimento no dia de amanhã, ou ao final do dia de amanhã, me parece que será uma gigantesca frustração para os seguidores, para os manifestantes, né? E em havendo essa frustração, vai chegar num momento que as pessoas... E ao encontro que tu dizes, que é o seguinte, não adianta ir, não adianta participar, não adianta fazer nada, porque continua tudo como estava. Eu acho que, inclusive, das primeiras manifestações, lembra daquela manifestação de mais de 1 milhão de pessoas lá na Avenida São Paulo, para cá a coisa piorou muito. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que piorou, acho que os poderes que são contrários ao modelo pregado pelo Bolsonaro se fortaleceram, estão agindo. Né? Me diz uma coisa, qual é o sistema que um juiz começa a prender todo mundo, até quem fala mal dele no restaurante? Eu vou dizer para ti, sabe quando o país sofre hoje, está nessa situação por causa do Supremo. E o modelo de chegar nesses ministros ao Supremo é no conluio, no apadrinhamento, está compreendendo? Eles não têm formação para chegar lá. Olha o Toffoli, rapaz. Quem é o Toffoli para ser ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal? Mas para passar no exame de ordem foi um inferno. Era advogado do Partido dos Trabalhadores. O que acontece? É na caneta. Esse Alexandre Moraes, foi o seu Temer que botou ele lá. Foi o seu Temer que botou na caneta. Na caneta não tem capacidade, tem que ser por capacidade, por mérito. Meritocracia, os seus pares, concurso absolutamente profundo. E não o sujeito, eu sou teu amigo, tu vai para lá. Tu vai para lá, vou te botar, tu fica lá uma eternidade lá. Mas, ô Silvas, mas é que eu digo que é a articulação entre os poderes, né? Porque o Senado, em tese, teria essa capacidade de dar um impeachment nesses ministros. Não dá, mas não dá. Então é o sistema. Não dá porque tu olha para o Congresso, aquilo lá, tem rabo, com todas as cadeiras tem um rabo. Com ações no Supremo, Todos eles. Então o Supremo está guardando os processos deles, tá? Porque eles têm uns rabos todos sentados lá. Tu sabe quantos homens tem entre a Câmara e o Senado? Eu não faço nem ideia. 600 e tantos. Sabe quanto é que custa isso para a nação? Mas é um saque nos cofres públicos. Mas, Silvas, o que custa mais são as ações deles. Para fazerem o que pela pátria? Eles têm que ter vergonha de pegar os contra-cheques só para roubar, meter a mão. Mas, Silvas, eu te garanto o seguinte, se eles ficassem sentados, parados, recebendo, eles custariam muito menos do que eles custam tomando esse tipo de atitude, ou deixando de tomar as atitudes que eles deveriam tomar. O problema é que a gente está numa situação enrascada, né? Porque... Quem que manda hoje no nosso país? É o Supremo. E tu levantou uma coisa muito importante. O cara manda prender uma pessoa num bar porque o garçom disse pro segurança dele que o cara falou mal dele. Pelo amor de Deus, olha o abuso de poder. Isso é um prepotência, absurdo de poder. Mas isso já é uma amostra do modelo do socialismo, do comunismo. Ou seja, ele tem elementos que se infiltram na sociedade para denunciar as pessoas que são contra o sistema. Isso aconteceu em Cuba, aconteceu na União Soviética, e na China os caras nem sabem, nem fazem isso, que sabem que vão ser fuzilados. Então, nós caminhamos para isso.
Tá? Esses são exemplos muito mordaça. práticos. Exatamente, que a população tem que se dar conta que se ou vai ou racha. Né? Se nós não formos, vai rachar tudo. Esse Mas pelo menos hoje, Mas tu ó... acredita, desculpa só, tu acredita numa ruptura Mas não tem institucional saída, amanhã? não tem saída. Tu Não, eu acredita digo nisso? amanhã, mas não De tem verdade? saída. Claro que eu acredito. Tu acredita que no dia 8 de setembro a gente terá um não outro sei país? se dia 8, pode ser, mas daqui para frente, amanhã vai ser o sinal de que a população diz aqui, ó, faz, porque não tem saída. Ou, aqui se prega muitas vezes, tem a saída institucional. É muito bonitinho chegar e dizer, não, a democracia foi pro ralo. Nós estamos aqui num totalitarismo, num tiranismo da toga. Então, não adianta, tem que ser ruptura. Lamento, 64 vai ter que ser repetido amanhã de novo. A partir de amanhã, 64, que aliás, 64 deveria ter matado muito mais gente que não matou. Pelo menos assim, hoje, agora no final da tarde, né? O Bolsonaro assinou a medida provisória que dificulta retirar conteúdo das redes sociais, né? Porque, tipo assim, botaram uma mordaça. Onde é que tem a liberdade? Onde é que tem a liberdade? Tu não tem liberdade nenhuma. Se eu quiser postar... Sabe que esses dias... Eu não sei que... É muito difícil eu comentar alguma coisa. Eu não posto as coisas em redes sociais. Mas eu fui comentar de uma pessoa que eu sigo... Eu não lembro que palavra que eu escrevi e eu terminei de escrever a palavra, já veio a mensagem do Instagram. Revise seu texto e tenha certeza que você quer escrever isso. Mas se eu quiser escrever? Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu não posso publicar nas minhas... Eu, Simone, que sou uma cidadã comum... Essa é a democracia defendida pelo Supremo. Senão eu sou banida, eu posso ser presa se eu falar alguma coisa do Supremo, mas só um pouquinho, eu não posso ter uma opinião contra a Suprema Corte. Não contra ninguém. A única coisa, a única legislação diferença... faculta esse comportamento teu, meu, deles. Isso é legal. Sim. Direito de opinião, de manifestação. Agora, quando tu se manifesta contrariando interesses, ou pessoas especialmente, ele tem o poder da caneta. Sim, tem o poder, exatamente, tem o poder da caneta. E a única crítica que tu pode fazer hoje aqui, pode ser contundente, porque dizer que quer matar a pessoa, é o presidente Bolsonaro. Pode dizer que vai matar ele, agora tu não pode dizer, não pode ameaçar qualquer um do Supremo Tribunal Federal. Tu pode fazer mais do que dizer, tu pode tentar como fala tentou. Agora, eu não vou fazer defesa aqui de Bolsonaro, nada. Agora, que esse cara é valente, ele é valente, presidente. Porque ele é o enviado. Já tomou facada ele é o enviado. como é o Adélio Bispo. Que abafaram, né? Não, que aquilo ali foi maquinado. Imagina se fosse no Lula, isso. Imagina se fosse... O cara tinha no Lula. telefone celular, laptop, diabo 4, foram na casa dele, dinheiro, tinha tudo. Onde é que o cara desse... Apareceram 3 advogados em seguida, porque ninguém imaginava que iam prendê-lo. Eles pensaram que ele ia esfaquear o cara e ia sair na multidão, entende? O que acontece? Ele anda em motociata, para lá, para cá, para lá e para cá, porque numa motociata aí, qualquer atirador, mais ou menos, não precisa ser de elite, liquida com o homem, rapaz. Entende? Ele desafia os astros, viu? O Bolsonaro desafia os astros, porque ele é um enviado. Colete à prova de bala não adianta, cara. Não vai na cabeça, né? Com essas armas poderosas que tem hoje, coletinha, prova de bala, aquilo ali é um... Bom, vamos adiante então? Então tá, vamos lá. Vamos falar aqui do essencial, que é um plano Ângelos, tá bom? Olha aqui, o plano Ângelos é o maior e mais completo plano assistencial de família, tá? Ele é exatamente isso. Ele é mais completo, é o mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. Conte com a excelência e tradição do Plano Ângelos para cuidar e proteger as pessoas que você ama com o plano essencial. Assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia para todos os associados, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que precisar. Conte com a experiência da Ângelos para a orientação de todo o processo de registro de óbito. Além disso, o plano essencial garante orientação médica gratuita para você tirar dúvidas sobre saúde e exames por telefone, descontos em ampla rede conveniada na área da saúde, acompanhamento psicológico e também de aconselhamento ao luto, descontos e vantagens exclusivas pelo Clube Ângelos e muito mais. Acesse www.planoangelos.com.br e saiba muito mais. É isso aí, esse plano Ângelos, né, o essencial, é incrível, porque ele dá um suporte para as pessoas nessas horas difíceis extraordinário. É uma empresa, né, que atua, né,
numa linha absolutamente estreita com seus clientes, né? Nessas horas complexas, tem que ter uma empresa altamente qualificada, sem dúvida nenhuma. Fala, Silvio Lopes. Silvio, eu recebi agora do nosso Marcos Vinícius, uma lembrança aqui. Silvio Lopes, Honório Lemos dizia o seguinte: queremos leis que governem homens e não homens que governem leis. Uma coisa muito atual, né, pontual, que mostra exatamente, nós temos uma legislação toda que está sendo tripudiada por quem deveria preservar, por quem deveria ordenar, por quem deveria respeitar, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, muito desse movimento hoje, amanhã, é um movimento contra este atropelo da lei, daquela instituição que tem que ser respeitada, mas não é respeitada hoje porque os membros atuais, esses 11 que estão lá, não se deixam respeitar pelas ações que fazem e pela desqualificação profissional que está embutida no seu cérebro, no seu intelecto. Eles não têm capacidade para estarem onde estão. Fala, eu concordo. Eu vou trazer uma outra notícia que eu achei até preocupante, que é a questão da vaca louca, né? O governo brasileiro fez um alto embargo aí da venda de carne para a China, que é o maior consumidor da carne brasileira, e justamente porque foram identificadas duas animais, um no Mato Grosso e outro em Minas Gerais, com o vírus aí da vaca louca, né? Isso é bastante preocupante, né? Embora as autoridades sanitárias digam que é um processo de exceção e que não tem aquela força que tinha, né, nos anos 90, né, aquela crise que me parece que foi pela Inglaterra. Até porque houve uma ação imediata das autoridades sanitárias. E isso é importante, né, porque nós nos instrumentalizamos, né, para exatamente evitar pegar coisa lá no início. Agora, o que é de ruim, né, que esses casos foram identificados lá no Mato Grosso e em Minas Gerais, né, e toda a carne brasileira está embargada nesse momento, inclusive a carne exportada aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então está todo mundo de prontidão até que realmente possa novamente ser liberada, né, a questão aí da exportação de carnes. Então é uma notícia que não deixa de ser uma notícia ruim. As pessoas sempre me dizem assim, pô, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala da China, porque a China é o maior importador de produtos alimentícios do Brasil. Eu acho que quem tem que ter cuidado é a China. Porque se faltar comida... Em economia, ela sabe lá, você sabe, em economia, quem tem o poder é quem produz, não é quem compra. O comprador existe pelo mundo inteiro. O Brasil, a China, há 20 anos atrás, não importava quase nada do Brasil. Então, o mercado chinês foi conquistado pelo brasileiro. Agora, sem a China, nós temos a Índia, temos vários outros países, vários outros continentes que certamente estão ansiosos por ter a nossa carne. Então, essa questão da China é a questão ideológica. Eu acho que o problema maior, assim, com relação à vaca louca, né? Não. É porque, assim, ó, o quanto isso vai pulverizar e vai prejudicar outros lugares, entendeu? Então, como tu disseste, assim, se a gente está falando só de um país, né, mas esse país o que pode pulverizar por os outros e prejudicar muito, né, porque, como tu disseste, hoje a exportação de gado, de carne brasileira, ela é absurda, ela é gigantesca, né? Representa muito para a nossa economia. E o que a gente não está precisando é perder mercado. E foi um ano, né, que o Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, se tornou área livre de aftosa, né? Que foi uma batalha. Uma conquista grande, né? Durante muitos anos, então, que a gente não seja prejudicado por mais esse problema. Qual é o problema da vaca louca, né? Que ela é transmitida para os humanos, né? E é uma doença incurável. Então, realmente existe uma mobilização, uma preocupação bastante grande em relação a isso. Um cidadão que perdeu uma fortuna com a vaca louca. Quem? Perdeu uma fortuna, um cidadão. Acredito, claro. Não, a terra fica liquidada, inclusive. Sim. Liquidada para plantio. Olha aqui, minha gente, o país nosso aqui, o Brasil é rico demais. E tem uma expressão no mundo inteiro, entre outros países, as comunidades mundiais, né? Por exemplo, lá nos Emirados, olha aqui, ó. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai, está iluminado com as cores da bandeira brasileira por conta do Dia da Independência. Olha, tá lá, olha só. Tá lá. Sensacional. A Emirates tem orgulho, a mensagem, a Emirates tem orgulho de conectar o Brasil com o resto do mundo por meio de seus voos via Dubai. Bacana. Eu estive nesse edifício aí.
Eu estive lá também. Maravilhoso. Você lembra quando o Internacional perdeu lá com o Celso Não, Roth? até nem lembrava desse episódio. Não se lembrava, Você lembra do que diaba? Não, nunca ouvi falar. Mazembe. Não é do meu tempo. Amnésia, né? Tá certo. Memória seletiva. Eu fui lá. Então tá. Olha aqui, minha gente, vamos valorizar a pujança da nossa produção primária, né? Parque Assis Brasil em festa, dentro dos limites que permite a pandemia, a Covid-19, 15 mil pessoas, né? Com protocolos absolutamente rigorosos, né? Está o funcionamento da nossa Expo Inter, lá no Parque Assis Brasil. Frequência absoluta, o pavilhão da agricultura familiar é bomba, né? Quem não vai especialmente para ver animais assim, que não conhece raças e tal, avaliar, mas eles vão direto para esse pavilhão da agricultura familiar, que é maravilhoso, tem sabores incríveis lá. E o pessoal que está lá dentro também é muito querido, também, sem dúvida, famílias que vêm do campo. Então, aqui, da FETAG. Exatamente. O agro, a pecuária desfilando na nossa Expo Inter, no Parque de Exposição Assis Brasil. Coisa boa que também o governo do estado, o governador Eduardo Leite, admitiu que esse ano nós teremos que mostrar a pujança da nossa produção primária, o agro e a pecuária. Vamos ver a mensagem. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Então vale a pena visitar a Expo Inter aí, tudo dentro de protocolos e dentro do limite, né? Você vai comprar o seu ingresso pela internet e tal, porque não adianta chegar lá e estar lotado. Se estiver lotado, tem que esperar. Sai, é 15 mil pessoas. Se tiver 15, não vai entrar 15, o controle diz que é severo. Não entra 15.001. Não entra 15.001, né? Então tem uma série de situações, né? Inclusive quem vai trabalhar, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, quem está indo visitar não precisa levar nada de vacina nem nada. Agora, eu, por exemplo, para entrar na Expo Inter, tenho que fazer o teste. Tem que levar o teste. Porque tu vai trabalhar? Sim, mas por que o sujeito que vai só passear não precisa e quem vai trabalhar precisa? Pô, pois é. De repente é porque vai ficar lá uns 10 dias, né? Contato direto com... Agora, aqueles animais são maravilhosos, né, José Silva? E outra coisa é a seguinte, eu pensava, olha, que coisa, eu pensava que a gente encontrava potranca só lá na Expo Inter, né? Mas a gente encontra outros lugares também, certas potrancas. Né? Fora do parque? Fora do parque, encontra na cidade. Eu gosto de ir na Expo Inter, eu acho assim, um capricho aquilo lá, aqueles animais, assim, é uma coisa... Agora sim, a Expo Inter é uma demonstração da área que salva o Estado. Ou seja, ali é uma pequena amostragem do setor primário gaúcho, que é o que vem salvando o Estado. E muito se deve àquele símbolo que está ali, ó, Banrisul. Banrisul, há muitos anos, foi quem apostou no agronegócio. Foi o primeiro banco que apostou no linhas de crédito extraordinárias. Acompanhei isso lá na década de 70. O sustentáculo da nossa valorização do pessoal do campo sempre passou pelo Banrisul. E a Expo Inter mostra a pujança, né? Porque assim... É a maior feira da América Latina. Sim. E tem empresas, assim, eu lembro que tinha uma empresa de Montes Claros, lá da cidade que eu morei, uma indústria farmacêutica que fabrica veterinários, né, vacina anti-aftosa. Eles têm uma casa, que ali tu compra, né, o lote e tu constrói a tua casa ali dentro da Expo Inter, né. E tu não pode usar sempre que tu quer, né, tem todo um critério. Eles têm uma casa dentro da Expo Inter, porque para eles têm que estar dentro da Expo Inter, né, então assim... É uma demonstração de pujança e atrai outras empresas também com objetivos em comum ali para dentro, não só do Estado, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu estive lá no Chihuahua, falando com o João Careca e com a Cíntia, disseram que estão com saudades
tuas. Ai, eu também. Foi muito querida lá, meu conversaste Deus com do eles, céu, eles ficaram gente, encantados contigo que lá. Foi exatamente lugar. o que me disseram outro dia, eu estive lá, né? E a Simone disse, olha, tem que falar com o chefe lá. Não sei, que deixasse uma marca liberou, muito hein? forte lá. Gente, é que assim, o Chihuahua, assim, o nome Chihuahua já é um nome Dá um que brilho. lembra a gente sempre, assim, do que tem de melhor na gastronomia do Então, mar, né? Mar na mesa, mar na mesa. E o restaurante novo, ele Confortável, é, bonito. ele é Tem um bonito. astral. O astral. Ele é bonito, ele é clean. Clean. É clean, Clean. sabe? Não é aquela coisa assim, empilhada. Não, ele é clean. Não, é E o muito bem decorado. charme É, é, muito- a comida, entendeu? Assim, ele não precisa Que é a mais razão, nada. a razão da frequência. Aquela coisa bem servida, assim. É tudo de bom. É a tudo tradição. de bom, tô doida pra ir lá de novo. Tradição que perdura, assim como o movimento E da tu sabes que a gente foi lá e eu não sabia que a gente estava indo lá. O André reservou e ele disse assim, nós vamos jantar num lugar. Cara apaixonado. Cara apaixonado é isso, né? Nós vamos hoje jantar em Porto Alegre. E daí tá, tudo bem, né? Daí eu vi ele pegando, ele disse, mas onde é que a gente tá indo? Ele aí parou na frente do Chihuahua e disse, poxa, reservou lugar Puxa pra gente ir lá. Esse é um cavalheiro, hein? É, Apaixonado. meu marido tá nos assistindo, um beijo. Grande André. Ui. Quando é que ele vai ser canonizado? Não tem essa data ainda? Canonizar? Sim, Canonizado, Mas ele- canonizado vem de Canoas, né? Canonizado. Não, mas é que assim, ó, eu sou uma ótima esposa e, obviamente, eu tenho um ótimo marido, Claro, tá certo. né? Ah, hoje vai Mas ser que- um jantar especial. Faz né? Vai chegar em casa tem um jantar especial. Então vamos falar de Chihuahua aqui, ó. Lá com a Cíntia você faz reservas e também a teleentrega, com a Cíntia, tá? O João Careca comanda as caçarolas todas lá, né? O grande chefe de cozinha, né? Que conhece o mar na mesa, que é o Chihuahua. O João Careca é tradicional, né? Nesse segmento da gastronomia, porque ele é um chefe de frutos do mar histórico, né? Desde 3, 4 décadas lá no Menino Deus. E olha aqui, minha gente. Então, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, bairro Chácara das Pedras, bem pertinho do Iguatemi, 2 quadras do Iguatemi. Ali na Teixeira Mendes, 1216. Olha aqui, a teleentrega, tá? Teleentrega e reservas com a Cíntia, tá? Cíntia, teleentrega e reservas pelo 31056767, 31056767, e o site é chihuahua.com.br. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então, um restaurante novo, lindo, maravilhoso, com um extenso cardápio de frutos do mar. Por isso que se diz que é mar da mesa, né? E tudo isso comandado por João Careca, que é histórico nesse segmento da culinária de frutos do mar. Por isso que se diz Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Muito bacana, muito bonito. Prédio novo, zero, confortável, clean, a sua decoração, instalações maravilhosas, tá? Uma cozinha muito grande, muito ampla. Os garçons também são diplomáticos, tudo de bom lá no Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1260. Você desce a Nilo, chega na Homem Company, ali no Laboratório Weiman, entra à direita, na segunda quadra direita, você está chegando na frente do Chihuahua. Se estivesse lá também, né? Que maravilha. Eu estou vendo esses pratos aqui, pelo amor. Não, vou te contar. Olha, é um melhor É uma que o outro. provocação, né? O problema todo é tu definir que prato que tu quer. Aí tu O cardápio é muito amplo. O cardápio é uma muito loucura. amplo. É muito complicado. Eu comi um camarão com ervas finas. Bem E um arroz, de coco. Ela mediu a finura da massa. Gente, não tem explicação, não tem palavras para dizer o Olha ali, aqueles quão cubos de coco. Isso aí é maravilhoso maravilhoso. A casquinha de siri, minha gente. Esses cubos aí, ó, esse eu não abro mão. De congrio. Salada de maionese com camarão é maravilhosa também. E os pratos são generosos, né, o seu nome? Nossa, eu levei para casa. Porque a gente pediu um prato para duas salmão na pessoas, manteiga, né? comia 4 pessoas, assim. Não, o João é bondoso, ele cobra, mas cobra mais fácil. Não, existe uma coisa que as pessoas costumam falar sobre preço, achar uma coisa cara. Eu tenho um conceito assim, ó. Caro é aquilo que não entrega o valor que tu espera, que não tem o valor esperado. Então, assim, não é porque paga eu não com satisfação, não é caro. Não é porque eu não posso pagar que é caro, entendeu? É caro se tu não tem a contrapartida da então, tua assim, expectativa. o Chihuahua, ele é um restaurante, ele tem valor no que ele entrega. Claro que o preço é condizente com o valor. Então, com a qualidade também. Exatamente. Exatamente.
Muito bem, e não tem quem não seja contemplado pelo seu paladar, né? Porque tem um cardápio que atende a qualquer critério, né, da pessoa. Eu gosto assim, gosto assado. É uma coisa louca. Variedade. Muito bem, falamos do Chihuahua. Silvio Lopes. Zé Silvas, a Caixa Econômica Federal, aliás, a Caixa Econômica Federal nesse governo tem uma atuação assim, muito agressiva no mercado, e isso é importante, porque ela concorre também com a iniciativa privada. Ela está aí atendendo agora créditos para 100 milhões de pessoas. 100 milhões de brasileiros, essa é a meta do presidente Pedro Guimarães, vão ser contempladas com créditos que vão abastecer as pessoas conforme as suas necessidades. Esse é um programa que parece ser, segundo o presidente da Caixa, a maior operação de crédito da história do Brasil. Naturalmente que isso acontece, no momento em que nós temos uma crise econômica, né, que ela é muito dessa crise é advinda da questão da Covid e o fechamento da economia, o fique em casa e tal. E nós sabíamos, aliás, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro, me parece que o único das autoridades aqui do Brasil, a prever que isso ia acontecer. Então está acontecendo, inflação alta, taxa de juros elevada e tal, e as pessoas precisam de crédito nesse momento, as pessoas e as empresas. Então a Caixa, parabéns à Caixa Econômica Federal, que neste momento de crise está sabendo se adaptar e a oferecer esse crédito a quase, 100 milhões de pessoas. Eu não sei qual é a população economicamente ativa do Brasil, né, Simone? Qual é? 60 milhões de pessoas? População economicamente ativa do Brasil, que está trabalhando, mais ou menos 60 milhões de pessoas. Em torno disso. Quer dizer, é uma vez e meia a população economicamente ativa do Brasil vai ser preenchida, vai ser atendida por esta linha de crédito da Caixa Econômica Federal. Parabéns ao governo. Bem, fala, Bianchessi. Outra boa notícia, eu li no jornal hoje, que o Aeromóvel ganhou a licitação para fazer o transporte de passageiros entre o terminal aeroviário de Guarulhos e um metrô de superfície que tem ali nas proximidades. Acho que é um projeto bastante interessante, né? O Oscar Quester, falecido este ano, parece, né? Não viu o seu projeto decolar de muitos anos, mas agora, estando em São Paulo, me parece que ganha força e ganha impulso, né? Os principais fornecedores do aeromóvel são Marco Polo e Randon, ou seja, um projeto genuinamente gaúcho. E tomara que dê certo lá para o contrato de 12 anos, que se expanda também para outros aeroportos. Tudo bem, então tá. Tá, Simone? Vem cá, é verdade que tu vai ingressar na Fórmula 1? Não, tá. É? Não. Essa é novidade, não estou sabendo. Só ficcionado da Fórmula 1, né? O Hamilton, né? O Hamilton já está tremendo nas bases. Não, o Hamilton, hoje, inclusive, foram divulgados, né, duas mudanças importantes na Fórmula 1. O Valtteri Bottas, que é o companheiro do Hamilton na Mercedes, vai para a Alfa Romeo. E o George Russell, que está na Williams, que é um menino bastante jovem inglês, ocupa o lugar, vai correr junto com o Hamilton. Mas se ele tirar as botas e botar a sapatilha, deve acho que fica melhor. Deve guiar bem melhor. Acho que fica mais fácil. Esse final de semana foi bonito, né? A corrida, depois de tantos anos, a Fórmula 1 na Holanda e ganhou um holandês, né? A primeira vitória... Laranja mecânica. A primeira vitória de um piloto holandês no seu país. Nunca... É um autódromo bacana, Zandvoort, né? Na beira da praia. Razão pela qual, não sei se vocês se deram conta, né? Nos treinos o pessoal rodou muito, porque o vento traz um pouquinho, a brisa traz um pouquinho de areia e acaba sujando a pista. Tá? Foi super bacana. O Verstappen, que namora uma brasileira, né? A Kelly Piquet, filha do Nelson Piquet, a namorada do Verstappen. Tá tudo em casa, caras. Então, né? Tá até momento caras, olha só. Deixa eu só comentar também com relação à Caixa, né, Federal. A gente começa essas instituições públicas, né, que a gente não via muito falar, né? A Caixa também distribuiu lucros, né? E distribuir para quem tem contas do FGTS, porque o dinheiro do FGTS é usado para financiamento da casa própria, Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, entre outros. E daí os lucros que são realizados da Caixa Econômica Federal são devolvidos para os donos, né, parte desse lucro é devolvido para as pessoas. E a Caixa, né, como todos os bancos, né, só que os bancos eles só ficam mais ricos, a Caixa distribui
distribuiu uma quantia bem expressiva de lucros esse ano e foi para as contas dos beneficiários, né? Que é uma coisa boa, que eu lembro que eu comentei assim, nem sabia que isso existia, né? Assim, né? Dando dinheiro para Angola, né? Usando o nosso dinheiro mandando para outros lugares, de repente o dinheiro fica aqui e começa a aparecer. Tá, e a Petrobras que não nos deixa mentir, né? E ainda tem gente que diz que não teve roubalheira na Petrobras, né? Petrobras hoje dá lucro, né? Pior não é esse. Não teve roubalheira. Tu não roubou. Por que tu devolve 2 bilhões, 500 mil, 3 milhões? Bonzinho, né, tu tira do bolso. E devolve com prazer, né? Assim, vou dar 3 milhões, 4 milhões. Não roubou nada. Eu quero contribuir para o meu país. Me poupem. Eles acreditam nisso. Parece Disneylândia, né? É coisa de criança. O Lula até hoje repete o mantra de honestidade, né? E tem gente que acredita, né? Não, mas tem. Mas pelo amor de Deus, muita gente acredita, trazer essa mula. Eu acho que ele não acredita. Presidente de novo. Ele não acredita. Ele sabe que é mentira. Não. Claro. Mas sabe aquelas coisas, sabe que... Ele é o rei do fake. Sabe que dizem, né, os entendidos que tu repete tanto uma coisa que ela acaba se tornando verdade no teu inconsciente, né? Então, assim, essa lavagem cerebral que eles têm, eles falam tanto Lula livre, Lula inocente, que acreditam, né? Porque não tem 2 neurônios para conseguir olhar e ver que tá mais na cara do que nariz, que teve a roubalheira. Deixa eu te dizer um negócio. Eu acho que a origem dessa fanatização em relação ao Lula e em relação ao PT, ela tem uma origem muito definida. Eu acho que é muito fácil identificar de onde vem e por que essas pessoas acreditam ou por que faz tanto sentido acreditar, por que é tão conveniente acreditar. Né? Porque a esquerda ela prega um modelo de Estado que não é o que nós liberais pregamos. Né? Quer dizer, um Estado inchado, um Estado que ele se sustenta a partir dos impostos. Aqui no Brasil, um Estado com grandes desvios. Então, na verdade, existem grupos, eu diria, de pessoas, de profissionais, né, vinculados a determinadas instituições para os quais a retomada do país pela esquerda vai ser extremamente saudável e conveniente. Né? Agora, para o empreendedor, para o empresário, né, a gente que precisa movimentar o país, esse aí vai ter grandes dificuldades. Perfeito. Muito bem. Eu estava olhando o nosso cenário aqui, que é um cenário inovador, totalmente tricolor, né? Tricolor. Tem muito a ver com o Grêmio Porto-Alegrense. Bem bonito. Isso aqui eu acho que é uma coisa... Ainda bem que as cores da atividade são vermelho e branco, né, Simone? Por isso que a Simone está hoje bem à vontade, tranquila. Ambiente tricolor. Mas eu, assim, olha só, eu participo de um programa que as cores são vermelho e branca, mas o âncora é gremista, aí tem um segundo âncora que também é gremista, mas mora na frente do Beira-Rio, adora, não sai de lá. Ai, desculpa, né? Tem umas coisas assim. Então tá, falando nisso, vamos falar em vinhos, né? Que é vermelho. Não, também. laranja. O produto vinho é vermelho. Vinho é vermelho. Vinho não é vermelho. É Bordeaux. Mas está mais perto do vermelho, nem vem. Bordeaux está mais perto do azul. Aqui, minha gente, Vinhos do Mundo Importadora, o maior importador de vinhos do Brasil. Você faz um tour pelo mundo, passeando, visitando as lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Porque lá tem rótulos importantes de qualquer vinícola do planeta. Telefone 51 30 12 80 90 e o site vinhosdomundo.com.br. Parcelamento em todas as bandeiras de cartões de crédito, tá bom? Se a compra for um pouquinho encorpada, pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não lhe cobra nada. Assim funciona Vinhos do Mundo Importadora, com descontos em rótulos importantes de 15%, 25%, 35%, combos maravilhosos também, tem delicatessen, tem produtos, acessórios para o seu bar, sua adega, tudo você encontra em Vinhos do Mundo Importadora, 3 lojas maravilhosas. Olha aqui, vamos ver a primeira loja na Cristóvão Colombo, está aí, com estacionamento, segurança e aquele atendimento de gente que sabe tudo de vinhos, tá bom? Daí nós nos deslocamos até Alameda Alípio César 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, está aí a loja da Alípio César, Alameda Alípio César. As mesmas condições, estacionamento, segurança e atendimento de qualidade. Depois vamos até o Menino Deus,
Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí as mesmas condições. Estacionamento, bota lá dentro, segurança e aquele atendimento carinhoso de gente especialista em vinhos, espumantes, champanhes, etc. e tal. Vinhos do Mundo Importadora, 51 30 12 80 90. Eu disse que todos os cartões têm parcelamento, várias parcelas, e todas as bandeiras, só coisas boas. E descontos de 15%, 25% e 35% em rótulos importantes em Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Vamos adiante. Então, falando de Olina Essência de Vida, na hora da viagem, na mala tem que ter Olina, tá bom? Na serra, na casa da serra, da praia, do campo, enfim, né? Sempre Olina. No corporativo, no escritório, consultório, na loja, na indústria, no comércio, sempre tem que ter uma Olina Essência de Vida. Qualquer desconforto, né, no seu aparelho digestivo, Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 104 anos, um modelo de laboratório sediado em Canoas. Olina Essência de Vida, está aí a família Olina, não abra mão de Olina Essência de Vida. Daqui nós vamos até Vinhos do Mundo Importadora, não, minto, vamos até Di Paolo, que é o maior galeto do planeta, o melhor, comandado por Paulo Jeremias, esse visionário que estabeleceu o galeto Mamma Mia, que é o grupo Di Paolo. Essa foi boa, né? Então tá. A fome. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para que recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto al primo canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. É fantástico. Vale a pena chegar lá, uma loja espetacular, um restaurante com todo o conforto, o atendimento também muito carinhoso, de garçons, gerente, etc. e tal, no Di Paolo, do Boulevard Laçador. É a essência da culinária da nona, só coisa boa, toque caseiro, né? Experiências ao redor da mesa farta. Vamos ver aí a mensagem do Grupo Di Paolo com o artista Paulo Jeremias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Vamos aí à capa do Jornal do Comércio de hoje, o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul, jornal disparado, melhor jornal do Rio Grande do Sul, que só fala a verdade, a notícia como ela é. A essência da notícia é a filosofia da empresa há quase um século, o Jornal do Comércio, né? Se caminha aí por seus 90 anos, e onde a essência é economia e negócio, mas é um jornal que todas as editorias, seus colunistas, seus jornalistas, eles só trabalham com a verdade na informação. Não tem ideologias políticas partidárias para induzir seus assinantes. Tá? 32 13 1300, atendimento ao assinante. 32 13 1300, atendimento ao assinante. Madrugando, chegando no seu domicílio, na sua empresa, na sua indústria, no seu comércio, no corporativo, escritório, consultório, tá? Chegando o Jornal do Comércio, madrugando, com a notícia como ela é. Não é maquiada a notícia. Não tem imprensa marrom lá. É a notícia verdadeira por todas as faces. Jornal do Comércio. Muito bem. Nos preparamos para ir embora. Posso dar uma notícia só, rapidamente, em relação a que vinha se falando aí,
Hoje, no final da tarde, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão e bloqueio das contas da AproSoja. A AproSoja é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, que estava, desde o início, apoiando essa mobilização pelo Brasil. Então, ele identificou que essa associação estaria injetando recursos, né, ou apoiando financeiramente, e determinou, então, hoje à tarde, mais uma ação antidemocrática, o bloqueio das contas e busca e apreensão na sede da AproSoja. Que barbaridade. Bom. E assim caminha a humanidade, né? A CPI da Covid nada até agora, né? É um circo, né? É um circo. Que barbaridade. Eu tô dizendo, eu marquei o Renan Calheiros, eu acho que ele me bloqueou. Porque de vez em quando eu fazia umas postagens e marcava ele, né? Agora eu não consigo mais marcar ele lá. Faz parte desse grande ciclo. Quer dizer, ó, aqui, ó, isso aqui é a CPI da Covid, ó. Fazendo. Então, tá. Minha gente, vamos embora. O programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, de segundas a sextas, das 18h55 às 20h30. E amanhã, 7 de setembro, minha gente, se comportem nas manifestações, seja civilizado, não aceite provocações. Olha que tem uma banda podre no meio dessas aglomerações, sempre tem os bandidos circulando, instigando, provocando. Sai fora, salta fora, bandeira branca, só defender os seus interesses, os interesses da pátria, sobretudo sem baderna, sem crime, sem arruaça, por favor, ordeiros, tá bom? E amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.